Por que a língua conquista? E qual é uma maneira fácil da gente usar a língua para obter sucesso? Bom, antes da gente começar esse vídeo, explorar um pouquinho mais e responder essas perguntas, vamos imaginar uma seguinte situação. Estamos viajando, estamos indo para um país distante, para, não sei, um lugar que você goste, que seja distante, o seu sonho de viagem. E você chega lá, seja no hotel, num restaurante, num bar, em algum lugar que você queira visitar, uma instituição, e lá você é atendido da seguinte forma. Kalayom, kalhiret radov minês. Fica um pouco difícil, né? Você não entende o que a pessoa quer dizer. Agora vamos imaginar que a pessoa vai falar da seguinte maneira. Good morning, welcome to our country. Melhorou um pouco, especialmente se a gente fala inglês. Mas olha a diferença se a pessoa falar da seguinte forma. Bom dia, bem-vindos ao nosso país. Isso acontece porque a nossa língua materna tem um papel bastante especial no nosso psiquismo. São várias as áreas que estudam a língua, entre elas a linguística propriamente. A gente tem a filosofia, a antropologia e tem também a psicologia, mais especificamente a psicanálise. Segundo a psicanálise, a gente nasce adentrando a um universo simbólico que é constituído por nossa língua. Ou seja, a gente começa a ouvir palavras das pessoas que a gente mais ama, daquelas pessoas que criam a gente. E com essas palavras vêm os nossos valores, vem todo um conjunto de elementos que a gente vai entender como cultura. E essa língua também vai ajudar a formar a nossa identidade, quem nós somos, quem nós acreditamos ser. Isso tem a ver com uma intimidade, com a intimidade do nosso ser. Por isso que ouvir palavras na nossa língua normalmente soa como algo agradável, soa como algo íntimo. É muito melhor você ouvir uma palavra na sua língua do que você ouvir uma palavra numa língua, às vezes, que você não consegue nem pronunciar. Então é justamente por isso que a língua tende a conquistar, principalmente nos primeiros momentos. Esse vídeo, esse guia que a gente está lançando hoje, ele tem como foco todas aquelas pessoas que podem ter benefícios a partir de uma atuação internacional, atendendo o público estrangeiro. Então não é somente para quem está no comércio exterior ou quem está em relações internacionais ou turismo, mas também pessoas que têm restaurantes, têm comércio ou prestam serviços em áreas que têm grande circulação, grande movimento de turistas. E essa percepção de que a língua conquista é algo que eu compartilho com muitas pessoas que trabalham também na área internacional. Quando nós viajamos e vamos para uma cultura diferente, eles prezam muito quando a gente tenta falar bom dia, obrigada, boa noite, como você vai, no idioma deles. Qualquer coisa que a gente se esforce, para eles tem muito valor. Eu trabalho com comércio internacional há quase 20 anos e posso afirmar que saber palavras nas línguas locais dos países com os quais eu me relaciono faz muita diferença na forma como nós somos recebidos e nos nossos resultados de satisfação do nosso trabalho, mas inclusive resultados comerciais. Nas grandes cidades que são centros de negócios, como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente sempre encontra pessoas de todas as nacionalidades nas mais diversas situações. E nem sempre a gente vai saber a língua delas. É impossível saber tantas línguas assim, pelo menos para uma pessoa normal. Mas às vezes a gente saber umas 2 ou 3 palavras das línguas dessas pessoas ajuda a criar uma boa impressão, uma conexão, que é algo que sempre ajuda. Usar a palavra no idioma do cliente é sempre um grande diferencial, cria empatia e certamente vai afetar positivamente na realização de um negócio internacional. Então é importante, utilize o idioma do seu cliente, seja empático. Nesse mundo globalizado, cheio de opções, precisamos nos diferenciar para ter sucesso. Usar palavras no idioma local abre portas e aproxima pessoas. Então vai a dica, leia esse livro que vai ajudar nos negócios. Olá,
Nós da Câmara de Comércio Índia Brasil e da Associação Amigos da Índia ficamos muito felizes em contribuir um pouquinho para a sessão de Hindi e Urdu do Guia Multilíngua que foi elaborado pelo nosso parceiro Rodrigo Solano, um guia super interessante que traz o básico de várias línguas, tradução, pronúncia, significados, o que a gente considera extremamente importante para a realização de negócios, né, com a Índia e com outros países. Então vale a pena a leitura e namastê! Essa e outras palavras vocês podem conferir no Guia Multilíngua. Obrigada! Mas por que eu resolvi escrever esse guia, né? Bom, vamos começar do começo. Muitas crianças e adolescentes têm umas manias, algumas coleções, né? Umas gostam de colecionar posters, têm seus ídolos, figurinhas em álbuns. Eu gostava de colecionar línguas. Mas como assim colecionar línguas? Exatamente isso, eu gostava de ter livros sobre línguas diferentes. Só que eu tinha um problema. Na época, na década de 90, a gente não tinha tanto acesso à internet, então não era algo assim que eu podia simplesmente pegar e sair pesquisando sobre línguas. Exigia um esforço de, às vezes, se transportar para bibliotecas, para livrarias, para adquirir livros ou acessar livros, começar a ter acesso a conteúdos de línguas diferentes daquelas mais comumente divulgadas, como o inglês e o espanhol, né? Então isso era algo que eu já tinha desde criança e que eu tive a oportunidade de praticar, ver a atuação. Foram aí 2 décadas aproximadamente, ajudando empresários com promoção comercial, desenvolvimento de mercado, inteligência comercial em diversos países, né, praticamente em todos os continentes. E ali eu pude perceber a importância da língua e como dizer algumas palavras na língua do nosso interlocutor pode fazer toda a diferença no processo de comunicação ou de negociação, né? Seja numa feira internacional, seja num evento, num encontro casual, enfim, são diversas as oportunidades que tem para fazer esse uso e causar um impacto. E sobre o guia, eu acho que tem 3 aspectos interessantes que devem ser destacados, né? Que vão beneficiar aí quem vai adquiri-lo, né? O primeiro deles é um voo panorâmico sobre o mapa mundi, mas não pela perspectiva de identificar países. Não, ali a gente faz um mapa que a gente vai identificar famílias etnolinguísticas. Mas para que isso serve? Isso vai servir, por exemplo, para a gente diferenciar o que é um árabe, o que é um iraniano, o que é um turco, e diferenciar de maneira definitiva. Saber que chinês e japonês, em aspectos linguísticos, são completamente diferentes. E perceber que quando a gente fala afrodescendente, quer dizer pouca coisa, já que a África tem milhares de línguas, diversas etnias, diversas famílias linguísticas. Ou seja, ele acaba quebrando alguns preconceitos e ajuda a gente a conhecer melhor o nosso interlocutor internacional. O segundo aspecto tem a ver com pronúncia. A gente tem grande dificuldade de pronunciar termos em línguas estrangeiras. Imagina quando a gente está falando em 22 línguas, que é a quantidade de línguas que tem nesse guia, né? Então eu desenvolvi um método fonético e esse método ele é usado para todas as 22 línguas. Uma vez ele memorizado, você consegue pronunciar essas 22 línguas através da leitura dele. Então é uma forma mais fácil, mais simplificada de transcrever as línguas, facilitando a pronúncia. Isso ajuda também você a pronunciar marcas, enfim, palavras do nosso dia a dia que muitas vezes temos dificuldade, né? A gente acaba falando de uma maneira diferente daquilo que seria dito na língua nativa. E por último são apresentados mais de 100 termos entre os mais utilizados em 22 línguas e esses termos são divididos em 10 categorias para facilitar a memorização. E para dar um plus, para dar uma turbinada na memorização, esses termos eles têm um vínculo com um aplicativo chamado Quizlet, vai aparecer aqui para vocês ou vocês podem acessar no site. O Quizlet é um aplicativo que auxilia na memorização com ferramentas, ele tem também leitura, ou seja, para a maior parte das línguas do livro tem também uma ferramenta que tem a leitura, você consegue ouvir o áudio, como é que são pronunciadas as palavras, e para quem quer dar uma turbinada na memória é uma excelente ferramenta. Além de você praticar sua memória, você ainda vai estar conhecendo palavras de outras línguas, expandindo seus horizontes.
Como dá para perceber, é um trabalho que tem muito a ver com a minha vida, com a minha atuação, e também tem aí um aspecto emocional envolvido. Então, sinceramente, eu gostaria que esse trabalho pudesse contribuir com muitas pessoas e pudesse ajudar a terem sucesso na sua atuação, expandir seus horizontes, expandir seus negócios e sua comunicação intercultural.